Pessoal, muitos perguntam, tá, Vidal, mas o que é o GAP? O que é o Framework de Gestão Ágil de Produtos? Bom, ele é uma ideia simplificada em que a gente trabalha conceitos de Design Thinking e também aproveita para definir e resolver problemas do nosso cliente, do nosso usuário. Então, a gente dividiu esse framework em 4 passos, tá? O primeiro passo a gente chama de entendimento. Eu vou entender qual que é o problema do meu cliente, qual que é o problema do negócio, qual que é o problema dos usuários. Então, para isso, a gente precisa de uma sensibilização. Ou seja, nem todo mundo que está dentro de uma sessão de design de produto, que está utilizando o GAP como um framework de referência, acaba sabendo qual que é o problema que ele precisa resolver. Então eu preciso pôr todo mundo na mesma página. A partir do momento em que eu fiz a sensibilização, aí eu vou definir o mapeamento do problema em si. Quais são os problemas que eu preciso atacar? Para que eu vou fazer aquilo? E a partir disso a gente define quais são os objetivos que a gente deseja atingir. Uma vez que a gente definiu isso, a gente fecha essa primeira etapa do método, que é o entendimento. E aí a gente, eventualmente, pela quantidade de pessoas que a gente tiver dentro de uma sala, a gente vai fazer um pitch para apresentar esses problemas e essa visão que as pessoas geraram a partir disso. O mapeamento é a parte mais importante para a gente entender qual que é a jornada que a gente vai atacar dentro da utilização do nosso produto, tá? Dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender para quem esse produto está sendo direcionado. Quais são as personas que vão utilizar esse produto? Por exemplo, como que a gente define uma persona? É um homem ou uma mulher dentro de uma faixa etária de 35 a 40 anos, que tem determinadas dores, tem determinados objetivos com a utilização daquele produto. E a partir disso, a gente estabelece quais são as jornadas que a gente vai atender para cada persona que faz utilização do nosso produto ou serviço. Para isso, a gente faz o nosso mapeamento de histórias. Caso você tenha alguma dúvida com relação a isso, tem um videozinho já gravado falando sobre mapeamento de histórias, em que a gente realiza a técnica do Story Mapping, desenha essas jornadas e a partir disso a gente define qual que é o mapa de atendimento de cada uma dessas pessoas. Com isso, a gente finaliza a segunda etapa do nosso trabalho. Quando a gente define a utilização do nosso produto, como cada persona vai utilizar esse produto, agora a gente precisa trazer isso à luz, dar visibilidade quais são as interfaces que essas personas poderão manipular do nosso produto, seja ele um produto físico ou um produto digital. Para isso, a gente precisa prototipar. Então, na fase anterior, que a gente fez o mapeamento das personas e das suas jornadas, nesse momento, a gente vai prototipar, a gente vai desenhar o nosso produto, tá? Dentro desse desenho, a gente já tem uma ideia inicial do que seria o necessário, ou o mínimo necessário, que a persona precisa interagir com o nosso produto. E com isso, a gente já tem uma ideia de prioridade. Em cima disso, a gente pega e começa a desenhar o passo a passo dessa jornada. E com isso, a gente define o que a gente chama de jornada horizontal, em que a gente consegue atender os grandes épicos, as grandes necessidades de cada persona, e também define quais são as atividades de cada uma dessas personas. Isso dentro de uma interface visual, ou uma interface que o produto oferece para que a persona interaja junto ao produto ou serviço. Nós chegamos ao nosso último passo de gestão ágil de produtos, que é a fase de planejamento. Perceba que primeiro a gente entendeu, conceituou o nosso problema, depois a gente mapeou as pessoas, mapeou qual é a jornada dessas pessoas com o nosso produto ou serviço. A gente fez a prototipação da interface em que essa persona, dentro da sua jornada, manipula ou utiliza
o produto serviço e agora a gente vai preparar esse produto, esse MVP, para que ele seja desenvolvido de fato. Essa fase do planejamento, o último passo do Gap, ele vem para a gente estabelecer qual que é o nosso backlog de trabalho, principalmente, e em cima disso a gente definir qual que é o nosso plano de entregas, com as histórias escritas, os critérios de preparado e pronto também estabelecidos e o nosso roadmap de entregas. Esse é o conceito de ponta a ponta do gestão ágil de produtos. Fácil? Então nos siga para novas dicas.